Gustavo Dória, por exemplo, dava interpretação junto com a Maria Clara Machado. E o João Bittencourt, que havia voltado dos Estados Unidos, onde tinha feito um curso no Arthur Studios, que era moda na época. E então você escolhia aqueles professores que eram mais assíduos no curso e que davam realmente coisas interessantes, falavam sobre Bertolt Brecht, sobre Grotowski, Stanislavski, e você tinha a oportunidade de pegar isso aí nas bibliotecas para você ler e estudar. E a escola que me ensinou a buscar essa pesquisa que a gente dizia. Fora que eu tinha a tarde inteira e que a gente pegava o grupo de alunos mais interessados e ficávamos fazendo improvisações dentro da escola. Eu me lembro que a gente pegava, na época o Nelson Rodrigues escrevia A Vida Como Ela É, era na última hora, tinha uma crônica diária do Nelson Rodrigues que a gente adaptava aquilo ali e distribuía entre os alunos, e a gente mostrava para o professor a improvisação de histórias do Nelson Rodrigues. E serviu não só para mostrar para a gente como estudar, como buscar o estudo, a orientação e o contato, que a gente via os grandes espetáculos que aconteciam aqui, que eram o Teatro Brasileiro de Comédia, a TBC, a Cacilda Becker, que veio em seguida, a Tônia Carreiro, grandes atores, Paulo Tran, Maria de la Costa, que a gente falou sobre ela há pouco. Quer dizer, a escola me levou a não só ficar interessado na namoradinha, me levou ao teatro, conhecer o teatro, mas a buscar o estudo realmente, a pesquisar o que significava representar. E a gente vai falar sobre. E aí veio a Cacilda, né? Trabalhei muito com a Cacilda. Eu fui casado com a Cleide Ápolis, que era a irmã da Cacilda, durante 11 anos, com quem aprendi muito. Você conheceu a Cleide, mulher fantástica, que ela realmente era aquela de chegar assim, nós chegava 2 horas antes do espetáculo para se concentrar, para se maquiar e fazer os exercícios vocais que ela fazia antes de cada espetáculo. Quer dizer, uma mulher que compunha até o figurino dela, às vezes. Isso, essa visão profissional que ela me deu, isso aí realmente foi a partir da escola que eu me interessei. E é essa oportunidade que eu tive de fazer. Eu ganhei a medalha de ouro numa adaptação do Édipo Rei, que era uma adaptação francesa, um resumo do Édipo Rei, mas tinha todo aquele encontro com a Jocasta, aquela fura-olho, aquelas coisas todas. Mas foi na escola que eu aprendi a realmente buscar o estudo. E hoje eu estou com 60 anos de profissão, 81 de vida, e, enfim, que a carreira do ator não acaba nunca. Você vai sempre buscar, sempre estudar, sempre tem uma coisa nova. Eu, por exemplo, agora recentemente, coisa de 5, 6 meses mais ou menos, eu fui para Nova York, com a minha mulher que está aqui, a Marilene. Nós fomos fazer um curso de inglês e ao lado desse curso a gente recebia aula de voz para teatro, aula de representação, workshops, etc., aulas no MoMA, quer dizer, de inglês, mas foi, de repente, dentro desse curso é que eu resolvi ver um espetáculo que está acontecendo em Nova York, onde você não buscava mais a composição do personagem, aquela coisa que o Stanislavski fala muito, e vários outros autores e pessoas que escreveram sobre a dramaturgia e a arte de representar. Você não buscava mais a palavra, você buscava o movimento, e a partir do movimento vinha consequentemente a palavra. Então você compor um personagem, isso eu acabei
de ver agora, depois de 60 anos de profissão, que para compor um personagem eu não buscava através da palavra, e sim através do movimento. Você propõe em cada cena aquilo que a cena está propondo exatamente. Ele disse assim, aquilo que a gente chama de linha de espetáculo, né? Você, em cada cena, você põe e compõe aquilo que a gente chama na vontade e na contra-vontade. Você trabalha, a vontade te leva, te conduz a um objetivo e tem uma contra-vontade que te impede a execução daquilo. Isso aí é coisa de Stanislavski, que a gente aprendeu muito. E na sequência de uma cena, você fazia um movimento daquilo para chegar à palavra. Eu fiquei realmente impressionado. O resultado que você obtém quando que a gente se apoia muito na palavra, porque eu quero falar bem o meu texto. Hoje eu tenho 80 exercícios ainda hoje que eu faço de voz, além de estudar com professores que você conhece, que é a Rose Gonçalves, etc. Mas e essa palavra não tem mais utilização para mim quando eu simplesmente, se eu quero tomar água na torneira, o movimento de me levar a tomar aquela água, eu não preciso dizer, vou tomar água, eu vou e faço aquele movimento e disse, tomei água. Aí a consequência do resultado desse movimento é justamente a palavra. Então, quer dizer, isso eu vim aprender agora, recentemente. Tem outras escolas surgindo a cada instante, onde você busca a construção do personagem através de objetivos, de vontades, contra-vontades, subobjetivos, né? Quer dizer, vocês devem ter aprendido tudo isso nas escolas. Antes da gente te deixar sozinho, a tua trajetória assim também com os grandes diretores, né? Você trabalhou muito tempo com Antunes. Foi assistente. Eu tive a sorte de trabalhar com um movimento novo do teatro, quando havia terminado o ciclo do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, o famoso TBC, que eram diretores estrangeiros, Polini, vários diretores italianos que montaram espetáculos, Maurice Vanot, vários deles, e estavam surgindo os diretores novos brasileiros, que eram Antunes Filho, Flávio Rangel, Ademar Guerra, Antônio Abujanra, Gé Celso, e muitos outros. Eu tive a oportunidade de fazer assistência de direção de 5 espetáculos do Flávio Rangel. Eu tive a oportunidade de preparar durante 4 anos atores para o Antunes nas grandes montagens de espetáculos dele, como eu tive a oportunidade de também trabalhar em espetáculos dirigidos por esses diretores, como Ademar Guerra. Aqui no Rio de Janeiro, acho que as pessoas não é conhecido, mas foi um diretor de teatro de São Paulo, assim, de grande projeção, como foi o Flávio Rangel, que vocês já têm mais ressonância, vocês devem saber mais quem foi, e o Antunes, que inclusive vocês devem ter tido contato através da CAL, que felizmente o Hermes e o pessoal da CAL traz periodicamente um diretor desse para ter contato com os alunos. Né? E como é que eram os laboratórios, os famosos laboratórios do Antunes? Tudo. Antunes quando ele chega, te conhece, ele diz assim, você tem que ler 10 livros para você poder conversar com ele. Aí ele pega esses livros, o tal do amor, o tal do Rio, tudo sobre o taoísmo, né?
toda a literatura oriental e literatura ocidental e os grandes autores de teatro mais recentes. Ele diz assim, você conversa com esses caras para a gente poder dialogar. E aí você, em contato com o primeiro livro que eu recebi dele, não sei se ele chegou a dar para o pessoal da Cal, que tem aqui também, né? É um livrinho chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Meu Deus do céu, mas o que eu tenho a ver com o arqueiro Zen se eu vou fazer teatro? Mas aí é que está. O Antunes tem essa capacidade de repente, te informar daquilo que é a busca da expressão. O arqueiro Zen, eu depois aprendi até a contar a historinha. Era um executivo alemão que ia para o Japão e chegou no Japão e ele queria fazer a arte cavalheiresca do arqueiro Zen. Ele queria aprender a arte do arqueiro. E os mestres japoneses diziam, mas isso é ocidental, você não tem como aprender isso aqui, isso é uma visão oriental, é uma visão nossa de mundos, é do Japão, é da China, é da Malásia, mas esse mestre queria, porque queria aprender a arte cavalheiresca. E foi embora, no dia seguinte ele voltou lá, foi falar de novo com o mestre, ou seja, ele repetiu pelo menos essa visita quase um ano, pedindo para fazer o curso da arte cavalheiresca do arqueiro. Aí depois de um ano, o mestre virou para ele e disse assim, espera lá, você conquistou porque você já teve a primeira aula. A primeira aula foi essa persistência de buscar o aprendizado da arte cavalheiresca. E, sendo assim, você vai passar, pode frequentar o nosso curso e a partir de amanhã você fará parte do nosso grupo. E aí ele foi aprendendo. Aí a segunda aula é um cara que tem que perceber a direção do ar no escuro, ou seja, começar a trabalhar a sua sensibilidade. Ou então, uma luta na espada, no caso, era um porrete que você entrava com o mestre dentro de um quarto escuro e você tinha que aprender a se livrar das porradas que o mestre dava com aquele porrete. E você levava a primeira, levava a segunda, a terceira, ficava inchado e depois de algum tempo você realmente sabia perceber de onde que vinha aquele porrete em determinado momento e você começava a se livrar daquilo. Isso é a segunda aula do mestre da arte do arqueiro. E aí depois você vai, na terceira aula, você tem que trazer a aproximação do ponto, ou seja, o alvo da seta até você. Quando você sentir aquela seta no seu coração, é porque você vai se integrar com ela. É a integração com o todo do cavalheiresco do arqueiro Zen, que mostra que para você chegar a ser perfeito, você tem que ter essa integração com o todo, que é a unidade. Então, aí esse executivo alemão acabou aprendendo e eu sei que a última aula desse livrinho é justamente um arco que dava quase 2 tamanhos dele, o alemão não era baixinho como eu, o alemão era grande, ele tinha que esticar esse arco, ele pega e não consegue esticar, pega até que ele chega a um ponto, depois de várias tentativas, a esticar esse arco e colocar a flecha ali, e aí ele tem que atingir aquele alvo que chega no coração dele. Isso aí é uma visão taoísta sobre a integração com o todo. E essa é uma das primeiras indicações do Antunes Filho, que é esse professor que, graças a Deus, eu fiz parte de um grupo com ele e vocês vão futuramente, talvez, quem sabe,
através do Hermes aqui, parece que ele está tentando trazer o Antunes de novo para cá. Então, você vai ali e aprende quem é Grotowski, quem é Eugênio Barba, que é todas as escolas da representação para você poder utilizar no desenvolvimento da sua carreira. Isso aí é quando a gente termina.